E o presidente Lula está na Europa e fez críticas duras, mas indiretas, a algumas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no primeiro discurso na cúpula do G7 na França. Quem acompanhou a fala foi o nosso correspondente Américo Martins, direto de Evian-les-Bains. E é o que a gente vai ver agora. O presidente Lula discursou numa sessão sobre desenvolvimento. Ele falou numa mesa ovalada e estava praticamente frente a frente com o anfitrião Emmanuel Macron e também com o líder norte-americano Donald Trump, que estava do outro lado da mesa. O presidente Lula criticou o neoliberalismo, que ele disse que é responsável pela desigualdade econômica. E aí ele fez a primeira crítica às políticas americanas, dizendo que agora o protecionismo e o unilateralismo ressurgem como respostas falaciosas para a complexidade dos nossos problemas. Claro, ele fez essa referência em relação às tarifas que foram impostas pelo presidente Donald Trump a vários países do mundo, dando início a várias guerras comerciais e também ao protecionismo da economia americana. Ele não se referiu, no entanto, em nenhum momento do discurso ao próprio presidente Donald Trump ou aos Estados Unidos. O presidente Lula continuou fazendo uma segunda crítica às políticas do presidente Donald Trump. Ele disse que o combate aos crimes transnacionais e ao tráfico de drogas também devem fazer parte da agenda de desenvolvimento. Mas ele disse o seguinte, aqui a crítica às políticas do presidente Donald Trump. Esse esforço deve levar em conta o respeito à soberania dos estados. Claro, foi uma referência lateral à decisão recente do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas, uma decisão unilateral com a qual o governo brasileiro não concorda. O presidente Lula disse que para combater efetivamente o crime transnacional é importante valorizar o diálogo e a cooperação institucional, inclusive por meio da Interpol. Antes desse discurso, o presidente Lula também teve uma reunião com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Eles discutiram a possibilidade de lançar as bases para uma conversa sobre um acordo de livre comércio entre o Japão e todos os países do Mercosul. O presidente Lula disse que o anúncio do início dessas negociações deve ser feito no Paraguai no dia 30 de junho, durante a reunião de cúpula do Mercosul. A cúpula aqui também foi marcada por duas discussões relacionadas aos conflitos internacionais. Pela manhã, os líderes do G7 se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que pediu mais pressão sobre a Rússia para que o país aceite fazer algum tipo de acordo para acabar com a guerra. Os líderes do G7 também se reuniram com 3 líderes do Oriente Médio, o presidente do Egito e os líderes do Catar e também dos Emirados Árabes Unidos. Eles discutiram com o presidente Donald Trump os detalhes do acordo que foi finalizado no início dessa semana entre os Estados Unidos e o Irã para dar fim à guerra no Oriente Médio. A cúpula do G7 continua na quarta-feira, quando o presidente Lula ainda vai fazer 2 participações públicas, uma falando sobre a questão das desigualdades econômicas e outro sobre a inteligência artificial. De Evian-les-Bains, na França, Américo Martins.